quando o mar agitado estiver e fantasmas eu só conseguirem enxergar o que? Na minha direção o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Quando ondas quiserem me afundar, aflições e no mar de angústias está na minha direção. Quem? O Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Se você crê, pega suas mãos. Sobre as águas vou andar, o seu olhar encontrar. Se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me diga isso. Oh sim, Senhor. Fala mais uma vez essa canção, diga. Quando o mar agitado estiver, fantasmas eu só conseguirei enxergar na minha direção. Ele virá, Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Quando ondas quiserem me afundar, aflições e no mar de angústias está na minha direção. Quem virá? Oh, oh, e sobre as águas me fará. Se você crê, pega suas mãos e declare: sobre as águas vou andar, o seu olhar encontrar. Se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me levantará. Oh, se você crê, meu amado, confie, espere no Senhor, Ele está aqui. Oh, diga: sobre as águas vou andar, o seu olhar encontrar. Se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me levantará. O braço forte do meu Senhor me levantará. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20. Nós vamos ler do verso de 1 a 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Versos de 1 a 20. Todos acharam? Quem não achou, diga socorro. Antigo Testamento, livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, versos de 1 em diante. Se porventura houver alguém sem a Bíblia ao seu lado, permita que essa pessoa acompanhe a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: depois disso,
os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo, e se pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé, no meio da congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu quem domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não a destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. E então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, o que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte dos exércitos de Jeruel. E neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Dispuseram os levitas dos filhos dos coatitas e dos coeritas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em alta voz sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Até aqui, feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, por tudo aquilo que já foi ministrado nesta noite, neste lugar. E nós queremos te exaltar, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer, porque a tua palavra foi aberta nesta noite, e eu quero pedir a direção do teu Espírito, ó Senhor, para que eu seja um instrumento nas tuas mãos esta noite, usado, ó Deus, para o louvor da tua glória na vida da tua igreja.
Fala conosco nesta noite, Senhor, que não seja a voz de um homem, mas que o Teu Espírito, Senhor, como se manifestou na vida de Jaziel, venha se manifestar na minha vida nesta noite, para trazer, ó Deus, uma palavra de fé, de esperança e de portas abertas para a vida dos Teus filhos. Coloca Satanás por terra, e que todo intento contrário à Tua palavra seja desde agora repreendido na autoridade do nome de Jesus. Que saiamos daqui hoje fortalecidos e abençoados pelo poder do Teu nome, pois assim nós oramos e Te agradecemos no bendito nome de Jesus. E você diga amém. Você pode se assentar, graças a Deus. Nesses poucos minutos que nós temos, eu quero compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração, e eu já tive o prazer e a honra de pregar essa palavra diversas vezes, aqui na comunidade, por 2 vezes em outro contexto. Esse é um texto que cabe com a nossa aliança, com aquilo que nós estamos aliançados, falando de portas abertas. É um texto que me chama a atenção e é um texto que eu me identifico muito com ele. Esse é o texto que eu sou mais apaixonado na palavra de Deus, é o texto de 2 Crônicas, capítulo 20, onde eu me identifico muito com a história do rei Josafá. Bom, eu queria falar algo sobre alvos, metas e objetivos. É muito bom quando nós traçamos metas e objetivos e quando nós temos um alvo. Aliás, todos nós temos um alvo. Se você não tem um alvo, eu quero pedir para você recalcular a meta da sua vida e recalcular a sua rota e para que você tenha um novo rumo na sua vida a partir de hoje. Todos nós temos um alvo, todos nós temos um objetivo, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Eu estou aqui hoje aliançado com Deus porque eu tenho uma meta. Eu tenho um objetivo, não é porque eu sou pastor que eu não coloquei um pedido nessa taça de oração. Existem portas na minha vida que precisam ser abertas. Existem portas na sua vida que precisam ser abertas. Mas existem situações na nossa vida a qual nós planejamos muitas coisas e elas não dão certo. Josafá teve um reinado abençoado por Deus. Ele foi um homem que reinou por 25 anos. O seu reinado foi extraordinário. Ele teve um período bem difícil, por se unir com o rei Acabe, que era um homem idólatra, que fazia tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus, e ele pagou um alto preço por isso. Mas Josafá, ele foi um homem que promoveu muitas reformas religiosas. Tudo que ele fez no reinado dele, durante os anos do seu reinado, foi para que ele vivesse em paz, em segurança, com tranquilidade. Aliás, ele era um rei que fazia aquilo que era agradável a Deus no seu reinado. Mas todos nós passamos por lutas e dificuldades na nossa vida, e isso é fato. E eu sei que você ouve isso em todos os cultos, e nós sempre batemos na mesma tecla. Mas quando nós olhamos para a vida de Josafá, e quando nós falamos de portas abertas, nós estamos falando de oportunidades. Nós estamos ouvindo vários testemunhos de curas, de milagres, de contratos fechados, de portas abertas, porque quando nós entendemos que nós estamos aliançados com Deus em uma campanha de portas abertas, é porque nós estamos buscando novas oportunidades. Nós queremos alcançar coisas grandes, nós queremos alcançar novos horizontes, nós queremos experimentar coisas maravilhosas vindo da parte de Deus. Ou seja, a palavra de Deus nos declara em Apocalipse que Ele é o Deus que tem as chaves de Davi, que abre portas que ninguém pode fechar. E Ele também é o Deus que tem as chaves de Davi, que fecha portas que ninguém pode abrir. E quando nós nos deparamos com uma aliança como essa, para você, talvez que está nos assistindo pela internet, que não pode chegar no culto, nós estamos procurando oportunidades. Mas nós precisamos entender um contexto e aprender à luz da palavra de Deus que, às vezes, as circunstâncias chegam na nossa vida e nós não entendemos o porquê dessa circunstância. Mas nós temos a certeza de que todas as coisas, como diz a palavra de Deus, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você hoje está vivenciando algo difícil na sua vida, se talvez as respostas que você precisa não sejam respostas favoráveis, e você não tem visto alternativa, e até mesmo as portas parecem fechadas para você, eu quero despertar hoje no teu coração uma fé inabalável, e te dar algumas ferramentas indispensáveis, e algumas verdades de Deus que são imutáveis, para que você ache uma saída, e para que Deus te abra uma porta sobrenatural nessa noite.
Quando nós falamos de portas abertas, nós estamos falando de algo novo e imaginário. Nós estamos falando de algo que nós queremos chegar e de algo que nós queremos alcançar, que nós imaginamos. Quando nós falamos de portas abertas, nós pensamos em uma vida próspera, nós pensamos aqui em grandes oportunidades, nós pensamos, como Samuel mesmo testemunhou, em contratos grandes, em coisas grandes. Deixa eu dizer algo para você, isso não é triunfalismo, desde que você olhe à luz da palavra de Deus. Nós não estamos aqui pregando triunfalismo ou uma teologia da prosperidade, porque nesse púlpito é pregada a palavra de Deus, irmãos. Nós não negociamos a palavra de Deus, mas um culto como esse tem um perfil de vitória, e eu quero trazer para você uma palavra que diz que são ferramentas, ou seja, a porta, para que ela seja aberta, você precisa do quê? De uma chave. Então eu quero trazer para você nessa noite algumas chaves que vão abrir portas na sua vida, portas de vitória, portas de sucesso, e que vão fazer toda a diferença na sua vida. Por isso, o tema da mensagem nessa noite é chaves para uma vida vitoriosa, segundo o texto que nós acabamos de ler. Quando nós falamos em portas abertas, nós estamos falando em uma mudança radical de vida. Ou seja, nós não podemos aceitar viver em alguns contextos ao qual nós estamos vivendo. Nós temos que entrar numa aliança como essa, e nós temos que mergulhar de cabeça no propósito que nós estamos. Nós temos que mergulhar de cabeça, crendo que Deus vai fazer algo novo, crendo que Deus vai fazer algo sobrenatural. Quando eu recebi a notícia no e-mail, aquilo me chateou meu coração, porque era algo que eu esperava, e eu estava orando por aquilo, porque Deus sabe, Deus conhece a minha necessidade, Ele sabe da minha situação, mas quando eu vi, me entristeceu, mas logo que me entristeceu, fui ao texto, aí Deus falou: você está preparando essa mensagem faz uma semana, você vai passar ferramentas para o meu povo, e eu te dei a mensagem, algumas chaves, para que você passe para o meu povo conquistar, mas você não entendeu aquilo que eu passei para você. Porque diante das oposições, ainda que você possa ter medo, ainda que você possa ver aquela situação como algo negativo, eu te passei algumas chaves que são imutáveis e fundamentais para que você receba a sua vitória. Então você é o primeiro a olhar para essa situação e dizer: é impossível, mas Deus pode. Talvez a situação como você vive hoje seja um quadro impossível, seja uma impossibilidade, seja uma enfermidade, seja uma luta, seja lá em qual área for, em qual âmbito for. Eu quero desafiar você nessa noite a crer no Deus das causas impossíveis, porque nós estamos neste lugar. Você saiu da sua casa, às vezes veio direto do seu trabalho, você ao menos jantou, e você está aqui, não vê a hora às vezes de ir embora, porque o cansaço começa a bater. Mas deixa eu dizer algo para você, como eu disse no início do culto, Deus vai honrar a tua fé, se você mergulhar de cabeça hoje, e entender a graça maravilhosa de Deus, e aquilo que Ele tem para você por meio dessa palavra. Você vai sair daqui hoje, não vai ser com portas abertas não, irmãos, você vai sair daqui hoje, com portas escancaradas da sua vida, porque há uma receita poderosa da parte de Deus, que veio sobre a minha vida, no meu coração, para que eu entregue a você nessa noite, para que você saia daqui hoje, abençoado, com portas abertas, para glorificar e exaltar o nome de Jesus. E eu profetizo sobre a sua vida, que o segundo semestre vai ser um dos melhores semestres de toda a sua história. Vai ser o melhor semestre da tua história, em nome de Jesus, porque eu já profetizei isso para a minha vida, eu já profetizei isso para a minha casa. Vai ser o melhor semestre da minha vida, vai ser o semestre que Deus vai me abrir portas aonde não existem. Deus já tem aberto portas aonde não existem, Deus já tem feito coisas grandes. É que às vezes nós temos aquela percepção de olhar para as coisas que são gigantes, e nós nos esquecemos dos mínimos detalhes, daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Mas olha só, esse texto é muito lindo, porque nós podemos aprender algumas coisas, e algumas verdades maravilhosas com Josafá. E a primeira que nós podemos aprender, é que as situações inusitadas da vida são presentes todos os dias.
Todos os dias. Algo fora do nosso controle pode acontecer sem esperarmos. Foi o que aconteceu com ele. Estava tudo jóia, irmão, estava tudo legal, as coisas estavam caminhando. O reinado dele estava em paz, estava tudo tranquilo. Mas de repente chegou uma notícia. E a notícia que chegou foi uma das piores. Olha só, Josafá. Os filhos de Moabe, de Amon e do Monte Seir estão descendo para pelejar contra ti, meu irmão. Josafá então começa a olhar os homens que ele tem. E ele começa a ver a grande multidão que vem contra ele. Ele olha e fala assim, bom, eu não tenho como lutar contra essa grande multidão. A Bíblia imediatamente diz no verso número 2, que quando essa multidão veio, ele recebe a notícia, o verso número 3 diz que Josafá ele teve medo. O medo ele tem dois pontos, o ponto negativo e o ponto positivo. O ponto negativo é que o medo às vezes te faz olhar para trás e duvidar da graça de Deus. Mas o ponto positivo é que o medo muitas vezes te aproxima mais da graça de Deus. E aqui foi positivo na vida de Josafá. Quando ele viu que a situação ficou estreita para ele, que o negócio pegou de verdade, a Bíblia nos declara que ele pôs-se a buscar ao Senhor. Eu quero passar algumas chaves para você vencer nessa noite, algumas situações a qual você está vivenciando já há alguns dias. A primeira chave que vai abrir portas para a sua vida, que vai fazer você romper, que vai fazer você crescer, que vai fazer você ver um novo horizonte, é a chave da oração. Diga assim, a chave da oração. Veja bem, quando ele ficou sabendo da notícia, ele teve medo. Ele ficou temeroso. Mas ele sabia o Deus que ele servia. Josafá sabia quem era Deus. Josafá sabia da história. Josafá sabia tudo aquilo que Deus tinha feito pelo povo hebreu, o jeito que o povo hebreu saiu do Egito, como Deus abriu o mar, as coisas maravilhosas que Deus fez, as promessas. Ele sabia de tudo isso, ele sabia o Deus que ele servia. E muitas vezes, quando a notícia ruim chega para nós, quando chega na minha casa, quando chega na sua casa, nós temos medo, nós ficamos preocupados, e às vezes nós não entendemos como Josafá, porque o medo toma conta do nosso coração, e nós queremos olhar para o medo e para a circunstância, e deixamos de olhar para o autor e consumador da nossa fé. O Deus que você serve, meu querido, Ele é muito maior do que seja qual for a enfermidade ou a luta que você está enfrentando hoje. O Deus que nós servimos, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. A Bíblia diz que esse Deus, Ele não mudou. Então Josafá, ele teve medo, mas a atitude de Josafá, que é o primeiro ponto, é que ele pôs-se de pé na congregação e buscou a Deus. Ele orou a Deus. A oração, meu irmão, a oração move o coração de Deus. Por que nós batemos tanto na oração? Porque as reuniões de oração são as mais fracassadas. Porque as orações, as reuniões de orações são as mais vazias. Porque o crente não quer orar, porque o crente não quer buscar. E essa é a chave fundamental de nós vermos as portas abertas. E a gente não ora, e a gente não busca, e a gente não clama, e a gente não paga o preço, irmãos. Olha só, quando você vai em Atos capítulo de número 12, Pedro havia sido preso, mas a Bíblia nos declara no verso número 5, porém, havia oração incessante a Pedro por parte da igreja, e quando eles estavam orando e clamando, de repente um anjo visita Pedro na prisão, e a Bíblia diz que o anjo chega, clareia a prisão e fala assim, cinge-te aí os pés, vamos lá, se veste, e nós vamos sair. Pedro não estava entendendo nada. De repente ele começa a sair da prisão, e a Bíblia me declara algo maravilhoso no verso número 7. Quando Pedro começa a sair da prisão, a Bíblia diz que o portão de ferro abriu-se automaticamente. Você sabe o que isso quer dizer, querido?
que a oração daquele povo que estava orando, intercedendo por Pedro, foi que fez aquelas portas se abrirem, e a oração daquele povo moveu o coração de Deus, e Deus enviou anjo para libertar Pedro. A oração que você fez aqui hoje, talvez você não consiga discernir isso, e para nós às vezes é até difícil, mas a Bíblia diz que bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Nós somos muito mais felizes, abençoados, mas a oração que você fez hoje aqui, irmão, tem um poder sobrenatural. Você não sabe, no âmbito espiritual, o que está acontecendo. Como Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desse moço, para que ele veja que mais são os que estão conosco, do que os que estão lá fora. Há miríades de anjos espalhados sobre este lugar, quando você dobra os seus joelhos e ora. A oração é a chave que abre portas. A oração, ela move o coração de Deus. Olha só, a oração, ela é poderosa para mudar o contexto ao qual nós estamos inseridos. Aí você pega em 1 Samuel 30, vai para Ziclac. Davi, um grande guerreiro, um homem que derruba gigante, um homem segundo o coração de Deus. Pensa num homem valente. Mas ele chega diante de uma situação, sai para guerrear. Quando ele volta, Ziclac foi queimada, ferida, saqueada, destruída. Os filhos, esposas, todos levados cativos. Ele chega, a Bíblia diz que ele sorriu e deu glória a Deus? Não! A Bíblia diz que ele chorou até não ter mais forças para chorar. Mas a palavra de Deus me declara, no versículo de número 8, que porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus, e disse: perseguirei o bando, alcançá-lo-ei, persegue-o, diz o Senhor, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Isso é oração. Não há circunstância contrária, não há impossibilidade, não há barreira, não há nada que seja impossível diante dos olhos de Deus. Se você chegou aqui hoje com impossibilidade, com barreiras, com circunstâncias, ao qual querem tirar sua visão da graça e do favor de Deus, não se preocupe, maior é o que está conosco do que a circunstância que está lá fora. Deus tem porta aberta para você nessa noite. A oração é o agente transformador de toda e qualquer situação de impossibilidade. Jeremias 33:3, clama a mim e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Olha o poder do clamor, querido. Se você quer porta aberta, se você quer viver algo sobrenatural, se você quer viver coisa grande, se você quer viver o impossível, se você quer viver mistério, irmão, ora! Porque a luta tem poder de nos fazer parar. A luta tem força de minar as nossas forças. A luta tem poder de nos fazer ficar de pé, quando a luta vem para nos fazer ficar de joelho. É de joelhos que nós vencemos. É de joelhos que nós vemos portas abertas. É de joelhos que nós vemos os maiores milagres sobrenaturais na nossa existência. Sabe por que eu falo isso para você? Porque um dia, há 13 anos atrás, eu dobrei os meus joelhos. E eu dobrei meus joelhos ali no quarto DP. Podre, um lixo. E eu dobrei meus joelhos e falei: Senhor, o Senhor me chamou para o ministério com 12 anos de idade. Eu escolhi o diabo, e hoje eu estou aqui pagando o preço da consequência de escolher Satanás. Mas hoje eu renuncio à obra das trevas, e eu entrego a minha vida para o Senhor, de joelhos, neste lugar sujo, onde tem rebelião, porquice, nojeira, tudo quanto é coisa ruim. Mas eu me rendo ao Senhor, e te dou liberdade para hoje o Senhor mudar a minha história. E hoje eu estou aqui para dizer para você: vale a pena dobrar os joelhos e orar, porque quando nós oramos, o céu se abre, independente do contexto da sua vida. Será que você poderia levantar as suas mãos essa noite e dar um glória a Deus bem alto? Que
Que circunstância nada, irmão. Josafá não estava nem aí com o tanto de gente que vinha perseguir ele. Josafá não queria nem saber. Ele sabia o seguinte: maior é o Deus que eu sirvo do que a circunstância. Aí ele começa a orar. E eu aprendo algo com Josafá, que é a coisa mais linda do mundo. E você precisa aprender isso hoje. Você precisa orar a Deus, relembrando a Ele as promessas que Ele te fez. Porque é isso que Ele fez. Olha o que Ele disse no verso 6. Tu não és o Deus de nossos pais? O Senhor não é o Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó? Tu não és o Deus do impossível? Ou seja, em outras palavras, não foi o Senhor que abriu o mar? Não foi o Senhor que fez milagres, maravilhas? Não foi o Senhor que conduziu o povo durante aquele sol escaldante com uma nuvem, e à noite numa coluna de fogo? Não foi o Senhor que abriu o mar vermelho? Não foi o Senhor que fez tantas coisas? Ei, Senhor, estão vindo contra mim neste momento. Deus te fez promessas. Deus fez promessas para você. Deus fez promessas de coisas grandes. O que Deus tem para você não é qualquer coisa. Você não tem que se contentar com qualquer coisa. O que Deus tem para você é grande. O que Deus tem para você é tremendo. O que Deus tem para você é maravilhoso. Mas às vezes nós não recebemos, porque nós não sabemos pedir. Como disse Tiago, porque pedimos mal. Nós precisamos aprender a orar, relembrando a Deus as suas promessas, porque Ele diz assim no verso de número 9: se algum mal nos sobrevier, promessa de Deus no Antigo Testamento para o povo hebreu, se algum mal vos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Ele falou: opa, ó Deus, isso é promessa do Senhor para a minha vida. O Senhor disse que se algum mal vier sobre esse povo, nós nos apresentaríamos diante desta casa, e o Senhor ia nos abençoar na nossa angústia, e o Senhor ia nos livrar da tribulação. E você está na casa do Senhor, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Este lugar é santo, este lugar é santo. Deus está neste lugar, Jesus está neste lugar, o Espírito Santo está nesse lugar. Ele está trabalhando na sua vida, Ele está aqui olhando para você, Ele se importa com você, Ele sabe da sua luta, Ele sabe da sua dor, Ele sabe do seu sacrifício, Ele sabe quais são as portas que precisam ser abertas, Ele sabe o que Ele precisa derramar na sua vida. E eu tenho certeza que se você pôr em prática a oração nessa noite, portas extraordinárias da parte de Deus serão abertas sobre a sua vida. Ore relembrando a Deus as suas promessas. Senhor, é promessa do Senhor: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É promessa. É promessa de Deus. Deus tem promessa. Deus tem coisa grande. Deus tem coisa firme. Mas a promessa de Deus só é liberada quando nós entramos num âmbito completamente espiritual e entendemos que a oração é a chave que vai abrir a porta da vitória na nossa vida. Outra coisa, ele começa a clamar. E quando ele clama, a palavra de Deus nos declara que ele reconhece a sua incapacidade de lidar com a circunstância. Olha o verso de número 12, desculpa. Ele ora e ele se entrega à situação e a Deus e fala: porque em nós não há forças para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão em ti. Sabe outra coisa que eu aprendo aqui? Ainda no primeiro ponto, que é a oração, a primeira chave é a oração. Que a oração, ela supre as nossas necessidades mais urgentes. E a oração abre portas aonde não existe. Ou seja, se você vai lá para Neemias, capítulo número 1, verso número 4, quando Neemias fica sabendo que
Jerusalém foi assolada e os muros derribados e as portas queimadas, a Bíblia diz que aquele homem fez o quê? Igual Davi, chorou, se lamentou e esteve o quê? Jejuando e orando perante o Deus dos céus. E aí na sua oração ele pede para que Deus abra portas para ele, para que então ele chegue diante do rei, e ali diante do rei ele tenha mercê diante do rei, para que o rei dê cartas para ele, para que ele possa ir lá e reedificar os muros de Jerusalém. Isso era algo impossível de acontecer. Mas a oração, eu volto lá atrás, move o coração de Deus em nosso favor. Aí você pega e vê que a bênção de Deus, olha só irmãos, eu fiz até questão de marcar aqui, a bênção de Deus preparadas para mim e para a sua vida, quando nós nos dispomos a orar pelo Deus vivo. Então nós devemos orar relembrando as promessas de Deus, e tenha certeza que se você pegar essa chave da oração na sua mão hoje, algo extraordinário vai acontecer na sua vida. A segunda chave é a chave da obediência, diz assim, chave da obediência. Irmãos, a bênção na obediência. Mesmo quando nós não entendemos o porquê, mas a obediência, ela abre portas grandes na nossa vida. Quando não questionamos e simplesmente obedecemos, nós provamos de coisas sobrenaturais da parte de Deus, porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Agora veja bem, Josafá ora, ele busca, ele clama, e o povo jejuando, e o povo orando, todo mundo consagrado. De repente a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus se manifesta sobre a vida de um homem. E ali o Espírito Santo se manifesta, e na tua Bíblia você pode ver que está com E maiúsculo. Verso número 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Isso é uma teofania. É o próprio Jesus que aparece naquele lugar. É o próprio Jesus. Toda vez que você vê com E maiúsculo, com S maiúsculo, com E maiúsculo, isso é a presença de Deus. Isso é uma teofania. Deus se manifesta na vida daquele moço e chega para aquela multidão e diz assim, em outras palavras: eu sei da luta que vocês estão enfrentando. Eu sei que é um exército grande vindo aí. Eu sei que vocês não têm força, não têm homens. Eu sei que vocês não têm capacidade. Eu sei que vocês não podem passar por eles, mas eis que digo algo para você nessa noite: eu estou com vocês, então vocês não temam, porque a peleja não é sua, a peleja é minha. Quando você se coloca em uma posição de você reconhecer a sua incapacidade de lidar com a circunstância, seja ela uma enfermidade, seja ela uma luta, ou seja qual for a circunstância ao qual você está vivendo, e você se coloca na presença de Deus em oração, dizendo: Senhor, eu não tenho como vencer, eu já fiz de tudo, agora eu estou em tuas mãos. Aí que você se prepara, é aí que o milagre acontece, porque quando as fontes naturais acabam, há uma fonte sobrenatural jorrando do trono de Deus, que passa sobre a minha e a sua vida. Você não entende, é sobrenatural, e Deus diz: a peleja, ela não é sua, ela é minha. E eu digo para você, a peleja que você está enfrentando, ela não é sua, ela é do Senhor. Ela é do Senhor. E aí Deus desafia ele dizendo: amanhã você descerá contra eles. No verso 16. E no 17, Deus fala algo muito louco, irmão. Pensa num senso de humor que Deus tem. Neste encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará ao Judá e Jerusalém. Tomai posição, ficai parados, e vai vendo o livramento que eu vou te dar. Você acha que você precisa fazer alguma coisa para essa luta parar, irmão? Não. Sabe o que você precisa fazer? Você precisa orar, você precisa obedecer, e você precisa crer, porque quem vai pelejar essa batalha por você é o Senhor dos exércitos.
Fica parado, Josafá. Ou seja, Josafá viu uma impossibilidade enorme. E Deus chega para ele e fala, vai para a guerra, mas não faz nada. Está louco, irmão? É a mesma coisa você ir procurar um emprego sem currículo. É a mesma coisa você querer andar de carro sem gasolina. É a mesma coisa você querer comer sem ter comida. É algo infundável. É algo louco. Mas a Bíblia é tão maravilhosa que Deus diz que Ele usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E as que nada são para confundir as que são. E aí Josafá simplesmente fala assim, eis-me aqui, eu vou obedecer. Porque quando nós obedecemos, a bênção na obediência. Um dia um pastor falou isso para mim. Eu queria sair da igreja do Nazareno Central de qualquer jeito, e ir para a igreja dele. Ele mesmo falou para mim assim, irmão, a bênção na obediência. Fica quieto. Porque se Deus não permitiu, é porque tem bênção para você, e fica quieto aí. E eu louvo a Deus por ter obedecido a Deus. Porque hoje Deus me colocou onde eu estou, porque eu obedeci a Deus. Vale a pena você obedecer a Deus, vale a pena pagar o preço. Vale a pena você se sacrificar, e vale a pena você às vezes não entender. Porque Deus diz que não nos chamou para entender, só crer. Aí Josafá vai. E a hora que ele recebe essa palavra, a Bíblia diz que então Josafá se prostrou diante de Deus, com o rosto em terra. E todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Há uma terceira chave que eu quero compartilhar com você, que é a chave da adoração. Diga assim, a chave da adoração. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Porque o louvor ele cura, ele liberta, ele restaura, ele transforma, ele vivifica. A adoração exalta a majestade do Deus Todo-Poderoso. Sabe, adora em meio às lutas e às circunstâncias da sua vida. Sabe por quê? Quando você adora, parece que é a euforia da tua alma. Algo sobrenatural acontece dentro de você. Você não sei se você já percebeu isso. Quando eu estou passando uma tribulação, no meio do louvor eu levanto minhas mãos, eu começo a adorar, parece que aquela euforia vai tomando conta de mim, sabe, vai me libertando, vai me tirando aquele peso da minha alma, porque o louvor liberta, porque enquanto você adora, porque enquanto você ora, quando você se consagra, Deus está passeando em meio ao seu povo. Enquanto você adorava aqui, Deus habita em meio aos louvores, diz o salmista. Por isso que você está aqui hoje, recebendo essa palavra, porque Deus está abrindo portas para você. E se você entender que a oração, que a adoração faz parte da sua vida no dia a dia, você vai ver que as portas vão se abrir de maneiras extraordinárias. Ore, obedeça e adore, e creia que você vai ver os maiores milagres de Deus na sua história. E aí algo louco acontece também, que os caras começam a adorar. E aí Josafá chega e fala assim, beleza, fica todo mundo de pé, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis. E o povo lá no maior mistério, eita glória, pensa numa multidão. E aí o povo começou, e aí sabe o que ele fez? Olha só, ele ordenou ao povo, que cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, marchassem à frente do exército, louvando a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eles começaram a adorar a Deus, antes mesmo de chegar à linha de frente de batalha. Olha só, irmãos, eu não sei se você está conseguindo discernir esse texto, mas para recapitular, para que possamos fechar no último ponto, que é a última chave para nós orarmos. Josafá, quando se vê diante da tribulação, ele se apresenta diante de Deus, ele coloca a vida dele em oração, ele coloca em oração as promessas de Deus, ele começa a buscar, ele se consagra, ele começa a orar, ele recebe a resposta de Deus, ele obedece a palavra de Deus, ele começa a adorar a Deus, porque ele recebeu a resposta de Deus, mas ele começa a adorar antes mesmo de ver a batalha finalizada.
E aí eu aprendo outra coisa linda com esse texto, que é algo fenomenal que nós precisamos aprender. É vencer um cão que já é derrotado. O diabo já perdeu, querido. O diabo é derrotado. O levante que está sobre a sua vida, as adversidades que vêm contra você, é simplesmente para tentar fazer você parar. É simplesmente para tentar fazer você enxergar uma circunstância ao qual não tem saída. Tem! Tem, sabe por quê? Você me mostra de Gênesis a Apocalipse, aonde foi que Deus errou e na vida de quem que Deus errou. Eu quero que você me mostre aqui, aonde que Deus errou. Deus nunca errou na vida de ninguém. Não vai ser na minha e muito menos na sua que Deus vai errar. Se Ele te fez promessas, Ele é fiel para cumprir. E eles adoram. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E eles começam a adorar, e eles começam a buscar, e o povo começa a se alegar. Aí eu vejo a quarta e a última chave que mudou a história da vida de Josafá, nessa batalha a qual ele enfrentou, que é a chave da fé sem limites. Diga, fé sem limites. A fé sem limites, diz Hebreus 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção daquilo que não se vê. Eu espero algo, eu não estou vendo, mas eu tenho certeza, vai acontecer. A porta vai se abrir, a cura vai chegar, a libertação vai chegar, porque eu sirvo um Deus que é o dono de todas as coisas. Ele está comigo, Ele disse, não te deixarei, não te desampararei. Ser forte e corajoso, não temas, eu estou contigo por onde quer que você vá. Ele está comigo, Ele está com você. Aí o povo canta, e o povo sai, e começa a ir, porque Deus deu a palavra. Vamos obedecer, vamos adorar, vamos embora, tenho fé, vai dar tudo certo. E a hora que eles começam a adorar, olha o que a adoração causou de efeito no contexto da vida de Josafá. Verso 22. Tendo eles começado o quê? Ao quê? Não ouvi. Cantar. E dar o quê? Louvores. Pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram o quê? Desbaratados. Se fosse comigo e com você hoje, se como profeta de Deus eu chegasse para você hoje e falasse assim, fica de pé, diante dessa enfermidade, Deus vai te dar vitória, não se preocupe, pode ir em frente que você está curado. O que você ia fazer, hein? Diante da impossibilidade lá na tua empresa, talvez o caixa da tua empresa, o negócio está meio falido, está meio derrubado, você está vendo os funcionários indo embora, as coisas não estão acontecendo. Se eu chegasse como profeta de Deus na sua vida, e chegasse e falasse assim, você continua com a tua empresa, que Deus vai te abrir portas, e você vai arrebentar, essa empresa vai arrebentar em nome de Jesus, de vender, e vai ser uma bênção, como será que você ia reagir? Se eu chegasse para você como profeta, como Josafá chegou para aquele povo, e dissesse algo para você nessa noite, que faria algo tipo assim, louco. Não, o pastor está ficando louco, isso não tem nada a ver, não tinha nada a ver lá também, irmão. 3 exércitos gigantes, vindo, mais de 10 mil homens para vir guerrear, contra um exército de 2 mil ou 3 mil homens, é algo impossível de se ganhar. Mas Deus chega para ele e fala assim, você vai ficar paradinho, meu filho. Você vai tomar a sua posição, você vai ficar parado. Sabe o que é tomar posição? É você tomar a sua postura e creia na oração que você fez, porque quando você ora, você está dizendo assim, não depende mais de mim. Quando você ora, você está falando, eu não entrego, eu tiro das minhas mãos e coloco nas tuas mãos. Quando você ora, você fica em total estado de rendição. Quando você levanta suas mãos, você diz assim, Senhor, está nas tuas mãos, porque em mim não há forças para resistir a essa grande multidão. E se você quiser fazer aqui uma analogia, você faz uma analogia trazendo esse texto para a sua luta, dizendo, Senhor, porque em mim essa enfermidade já deu conta.
porque em mim essa porta já não abre mais, porque eu não sei mais o que fazer, porque eu tenho os meus méritos, eu tenho uma boa profissão, eu sou estudado, eu tenho tudo, mas as coisas não acontecem. É nessa hora que Deus faz o milagre, porque quando depende de você, Deus não põe a mão para fazer aquilo que você deve fazer, mas quando é aquilo que você não tem condições de fazer, Deus fala: fica de lado, toma posição e fica parado e fica vendo a bênção que eu vou derramar sobre a sua vida. Tem portas sendo abertas nessa noite sobre a sua vida. Quantos podem glorificar e exaltar e bendizer o nome de Jesus? É na hora mais difícil, é quando você parece que a coisa não vai, é aí que Deus entra em cena. E Deus muda o cenário, Deus muda a circunstância. E os caras começam ali a um matar o outro. E aí quando Josafá chega, no verso de número 24, tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, e jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos, e tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Loucura, irmão. Irmão, as coisas de Deus é louca, é maluco. Crente tem que ser louco. Tem que ser louco, irmão. Você tem que ser pirado das ideias. Irmã, você tem que ser chapada, louca, xarope. Nós precisamos ser doidos, nós precisamos ser uns crentes doidos, porque é isso que Deus faz. E eu creio em nome de Jesus, irmão. Creio que, olha, eu falei para o Marcão, falei para o pastor, vou ungir aquelas crianças. E não é eu não, em nome de Jesus, nós vamos levar Jesus ali, vai curar aqueles moleques. Nós estávamos fazendo um programa de rádio, a Maria liga. Pastor, lembra de mim? A Maria, lembro. E aí, irmã? Glória a Jesus. Então, estou aqui em Montemor, só liguei na rádio para aproveitar a oportunidade. Porque o dia que vocês vieram orar com meu pai em Mojimirim, que ele estava desenganado pelos médicos, ele estava lá no leito, pediu até para chamar a família. Falou: nós vamos orar com ele. Deus vai fazer um milagre. 60 e não sei quantos anos. Talvez ela até esteja assistindo pela internet, porque ela é fã de carteirinha. E ela só não vem aqui porque é longe. Ela chegou e falou: quero testemunhar, porque vocês saíram de Campinas, vieram até aqui, vocês ungiram meu pai. E meu pai saiu da UTI, foi para o quarto, saiu do quarto, foi para casa, e aquilo que os médicos falaram, que nem andar ele ia, eu tenho que ir atrás do velho, que ele está batendo perna e não volta nem para casa mais. E os médicos não entenderam nada, mas eu sei o que é, sabe por quê? Há um médico dos médicos, e é ele que dá a sentença final, é ele quem dá a palavra final. O coração do homem pode traçar planos, mas Provérbios diz que a resposta final vem dos lábios do Senhor. Eu creio. E aqui, cumpriu-se a promessa de Deus, no verso de número 25. E eu fecho nesse verso de número 25, dizendo algo para você. E profetizando sobre a sua vida, a bênção de Deus vai vir tão grande sobre a sua vida, mas ela vai vir tão grande, que o primeiro que você não vai nem lembrar da luta que você teve, e outra que essa luta que você está enfrentando, você vai tirar benefício dela, como Josafá tirou aqui, ó. Ele chegou e falou assim: a luta está grande, mas eu vou orar, eu vou obedecer, eu vou adorar, e eu vou ter uma fé sobrenatural, porque a hora que eu chegar naquele lugar, a resposta e a promessa de Deus vai vir sobre a minha vida. Ele foi lá, e a Bíblia diz que os caras estavam mortos, ou seja, ele não precisou fazer nada, ele só chegou lá para saquear o despojo de todos os inimigos que estavam lá, e ele saiu de lá ainda com a bufunfa na mão. A luta que você está enfrentando hoje, ela pode ser grande e pode ser uma tribulação enorme, mas você ainda vai tirar lucro e vantagem dela. Por quê? Porque muito mais tem Deus para dar para mim e para você do que o diabo para tirar. E aí,
A Bíblia diz no verso 27b, que eles tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor o alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. E o verso de número 30 diz algo muito precioso, que eu quero que você fique de pé agora, que nós vamos falar junto em nome de Jesus. E vou pedir para você não sair, que nós estamos dentro do nosso horário. Esse relógio está adiantado 5 minutos. Verso de número 30. Assim o quê? Depois de orar, buscar a Deus, se consagrar, depois que ele obedeceu, depois que ele adorou, depois que ele teve uma fé de romper, o reino de Josafá teve o quê? Paz. Porque Deus lhe deu a repouso por todos os lados. Quero fazer algo com você agora. Mas eu quero fazer para bradar nesse lugar, eu quero que você grita. Porque nós vamos fazer um negócio aqui. Nós vamos repetir o verso número 30 todos juntos. Dizendo assim, porque o reino de... Você vai falar o seu nome. Teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Amém ou não? Amém. No lugar de Josafá você vai fazer o quê? Pôr o seu nome. Mas você vai falar alto, em alto e bom tom, para o diabo ouvir. Que hoje nós estamos pisando na cabeça desse desgraçado, miserável. E você vai sair daqui hoje, como o verso de número 27 diz, você vai tornar para sua casa com alegria. Porque o Senhor te alegrara com a vitória que Ele te deu diante dessa enfermidade, diante dessa luta, diante da sua família. Deus vai te dar vitória. Vamos lá? Assim, o reinado de Daniel teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Mais uma vez, assim o reino de Daniel teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Mais uma vez, assim o reino de Daniel teve paz, porque Deus lhe dera repouso de todos os lados. E assim o reino da sua vida, da sua casa, te deu paz, porque Deus te deu repouso por todos os lados. Esse é o Deus a quem você serve, o Deus que abre portas que ninguém pode fechar. Vai ter paz na sua casa, meu filho. Vai ter paz na sua empresa, vai ter paz no seu trabalho, porque Deus vai te dar repouso por todos os lados.